Saudações, nobres senhores, meus nobres de coração e espírito, sejam muito bem-vindos ao canal Perseu de Argos, chamados a despertar da machosfera. E meus queridos, este vídeo em específico nós iremos fazer um exercício mental bem interessante, um exercício mental sobre um paradoxo metafísico, na qual nós, eu e você ouvinte, vamos assumir um papel de um observador metafísico. Olha que interessante. Iremos estar assim, além do tempo, além da tridimensionalidade. Nós não temos mais corpos físicos. Nós estamos além da Matrix. Estamos de fora. Estamos observando como se fôssemos o Criador, o arquiteto da criação. Eu até coloquei essa imagem de fundo ali bem interessante. Eu não quero que vocês atribuam isso à religiosidade, nem a Deus, tá? Aquele que observa ali nas nuvens, este é o observador metafísico. Não é Deus, tá? Não quero representar ele nessa imagem. O que eu quero representar aqui é o quê? Eu e você, ouvinte, estamos observando toda uma civilização, como ela se forma, certo? E nesta nossa analogia que eu te convido a me acompanhar, esta minha linha de raciocínio, somos observadores além da consciência e além do tempo. Conseguimos ver o começo, o meio e um fim de uma civilização, correto? Então, como esse papel de observadores metafísicos, nós conseguimos ver o nascimento de uma ideia na mente de um indivíduo, conseguimos ver a difusão dessa ideia entre outras pessoas. Nós também conseguiremos ver a formação de uma cultura, de como ela influencia o indivíduo e como o indivíduo influencia ela. E de como que ela declina, se transforma e muda dentro dela mesma. E nós, como seres inteligíveis, seres que estão só observando e aprendendo com isso, além da matéria, como disse, seres metafísicos, tiraremos nossas próprias conclusões de tudo isso. Certo? Então me acompanhe nesse monólogo interno, nessa analogia, e nesse exercício mental. Vai ser bem interessante para você entender um pouco isso, e eu espero de coração e espírito mesmo que isso lhe enriqueça, que eu talvez possa externalizar para você que está ouvindo esse vídeo uma reflexão interna, que isso te instigue, que isso lhe traga mais filosofia, mais sociologia e mais até espiritualidade. De coração eu espero isso. Mas o real intuito deste vídeo não é fazer com que eu aqui, o protagonista que estou gravando esse vídeo, pareça cult, muito pelo contrário. Humildemente eu solicito a vocês que me acompanhem nesta linha de raciocínio, pois ela trará uma reflexão interna. Uma reflexão que, como eu disse, nos coloca nesse campo de observação atemporal, na qual somos seres metafísicos e observamos toda uma civilização. E como nós temos esse poder de observar como isso nos mudaria e como isso se torna um monólogo interno, nos trazendo uma grande reflexão no final do porquê que essas coisas acontecem e de como tudo isso nos influencia. Jamais poderíamos ver isso se não observarmos de outro panorama. Se eu não sair de toda essa Matrix, se não conseguir ver ela de fora, eu não vou entender como ela funciona. Então esse meu monólogo interno, essa nossa analogia, este nosso exercício mental é para isso, para que vocês saiam da Matrix, agora, neste momento, nesta nossa imaginação, nesta nossa parábola aqui. Nós não somos mais homens presos ao tempo, tá? Mas sim como consciências que observam o fluxo interno da existência humana. Olha que interessante, meus nobres. Como se estivéssemos posicionados, meus queridos, além da matéria. Estamos além das décadas, além das gerações. Então nós olhamos para baixo e vemos como se fosse uma cidade, assim, sabe? Ruas cheias de pessoas trabalhando, mulheres cochichando, conversando, crianças correndo de um templo para um mercado, casas sendo construídas, cachorros latindo ali, passarinhos voando, córregos e rios correndo entre as casas, E nós, como observadores atemporais, vemos ali e observamos que cada pessoa ali acredita estar vivendo uma história individual. Eles acreditam que eles são seres individuais, que eles são únicos, que eles têm uma história, que eles têm um destino, que cada um deles carrega um sonho, uma dor, um amor. Eles têm as suas disputas, têm as suas conquistas. Mas nós não, eu e você ouvinte, nós estamos vendo eles de um panorama além da matéria. Então nós conseguimos ver esses padrões. Nós observamos como um pensamento nasce dentro de um indivíduo e lentamente ele vai se espalhando até se tornar uma cultura
Olha que interessante. O incrível de tudo isso é que agora que nós assumimos este papel de observador e estamos além das décadas, além do tempo, além da tridimensionalidade, nesta nossa analogia não temos mais o corpo físico de carne e ossos. Então não estamos mais presos à matéria, estamos além da matéria, somos imateriais, somos seres que não pertencem mais ao mundo físico. E nós observamos o desenrolar das eras e das sociedades, e nós temos essa capacidade. E isso nos causa um certo niilismo, sabe por quê? Porque eu e você, nós começamos a ver que aquilo que chamam de personalidade, muitas das vezes é apenas um resultado invisível assim de forças maiores. Então nós começamos a ver naquelas multidões que nós conseguimos observar agora, que essa coisa que nós chamamos de personalidade, muitas vezes é resultado do lugar onde elas nasceram, do clima que as rodeia, da escassez ou abundância onde viveram, das histórias que elas ouviram alguém contar quando elas eram crianças e depois que elas cresceram. Então nós observamos aquela multidão e ali tem heróis, ali também estão tiranos, ali tem artistas, ali também tem conquistadores. Veja que interessante. Então, basicamente nós, eu e você ouvinte, nós estamos observando essas pessoas, essas pessoas que compõem essa cultura, que compõem essa civilização. Nós, nesta nossa analogia, né, que nós estamos fazendo o papel de observador metafísico e observamos toda uma civilização repleta de pessoas, né, pessoas que acreditam em crenças, que vivem suas vidas, que têm suas angústias, suas dores, seus amores, e nós estamos separados de tudo isso. Já vivemos isso, assim como eles. Mas hoje, agora, aqui, nessa nossa linha de raciocínio, nós somos observadores metafísicos. E quando nós observamos e vemos que aquilo que eles chamam de personalidade, como eu disse, muitas vezes é apenas fruto e resultado de forças maiores como o clima, como o lugar onde nasceram, a escassez ou a abundância onde viveram, histórias que elas ouviram quando elas eram crianças. Então isso dentro de nós mesmos, observadores metafísicos que já não estão mais presos à matéria, nos causa muito niilismo, nos causa uma certa angústia, nos causa um certo vazio. Porque nós, eu e você, vemos que nosso CPF, nosso nome, o idioma que eu estou falando aqui com você agora, o meu corpo, tudo aquilo que eu fui, toda a personalidade que eu tinha, tudo aquilo que eu achava que eu era único, não passava apenas de o resultado do lugar onde eu nasci, da cultura que eu vivi, das histórias que os meus pais me contaram, da escola que eu estudei, do CPF, a numeração que o governo me deu, da quantidade de renda que eu ganhava, da quantidade de conhecimento que eu conseguia adquirir. Toda a minha personalidade que eu achava única, na verdade, era tudo fruto do ambiente da onde eu vivia. E você é a mesma coisa, ouvinte. Você é fruto da onde você veio. Então toda essa nossa personalidade que a gente acreditava viver e ser, na verdade, só é resultado da onde você brotou, da onde você nasceu. E isso nos causa um certo desconforto em ver que a personalidade é um fruto de forças maiores, como eu disse, tempo, clima, cultura, abundância, miséria, histórias, ideologias que influenciam a personalidade. E isso nos causa certo niilismo, mas nós prosseguimos. Nós prosseguimos porque a dor que nós sentimos basicamente é para nos desprender da materialidade. Nós prosseguimos porque nós sabíamos que deixar a matéria causa dor. É por isso que a morte ela é necessária. Mas nós prosseguimos porque se desprender da materialidade é expandir o pensamento e poder ver de outro panorama, e é por isso que nós prosseguimos. Então nós acompanhamos o começo, o desenrolar de uma civilização e a queda dela. Porque nós, nessa nossa analogia, somos seres atemporais e metafísicos. Então nós vemos um momento onde uma civilização ela nasce, ela expande, ela se desenvolve tecnologicamente, culturalmente, e ela começa a declinar. Porque assim como estrelas também tem o nascimento, tem o seu auge e tem o seu crepúsculo, no momento que ela começa a apagar, a sumir. E agora, eu te convido a algo mais radical. Imagine que nós realmente pudéssemos ver tudo isso ao mesmo tempo.
Nós estamos vendo tudo isso ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro. Imagine só se tivéssemos essa visão. Como a nossa consciência se elevaria? Como nós teríamos uma perspectiva além do tempo? Como nós pensaríamos se nós realmente pudéssemos ver o começo, o meio e o fim de toda uma civilização, ou melhor, de várias civilizações? Será que ainda defenderíamos nossas ideias com tanta fúria? Bateríamos no peito e falavam, não, tal religião, tal time de futebol, tal política, tal coisa, realmente me representa e eu vivo e morro por isso? Será que se nós que acompanhássemos, tivéssemos esse poder de acompanhar o começo, meio e fim de uma sociedade, nós ainda assim defenderíamos, eu e você? Agora que nós temos essa capacidade de ver todo um desenrolar de uma civilização, a ascensão, a vida e a morte de várias pessoas, como se nós fôssemos uma consciência que tem acesso a tudo isso. Será que ainda assim defenderíamos nossas ideias? Será que ainda odiaríamos uns aos outros? Por diferenças tão pequenas, agora que nós podemos ver com outros olhos? Será que nós perceberíamos que somos apenas momentos passageiros diante dessa visão de vermos todos nascerem, viverem e morrerem e aquele ciclo continuar e a civilização ir do começo ao meio até o fim? Será que nós compreenderíamos a nossa pequeneza em meio a tudo isso? Será que isso nos tornaria mais nobres de espírito e coração? Tornaria você? Tornaria eu? Acredito que sim. Será que seríamos mais serenos depois de observar com esses olhos? Depois de ter esse campo de visão? Depois de poder observar deste panorama? E ver o começo, meio e fim de tudo? Depois de nós vermos até as maiores civilizações acabando e virando pó diante dos nossos olhos, talvez nós pensaríamos assim, bom, se tudo isso começa e acaba, qual o sentido de tudo? Mas talvez aí esteja o valor da existência justamente no fato de que ela não é eterna, de que ela acaba, de que ela se encerra. Se pudéssemos observar toda a humanidade deste ponto elevado, desta nossa linha de raciocínio que nós fizemos até aqui, você ainda continuaria vivendo da forma com que você vive hoje? Se você pudesse ver da forma que eu estou explicando aqui como um observador metafísico, você ainda viveria da forma que você vive hoje? Você ia pensar da forma que você pensa hoje? Você ia agir da forma que você age hoje? Você existiria da forma com que você existe hoje, depois de eu falar isso? Ou você seria diferente? E agora eu deixo para vocês este exercício mental. E se você fosse um observador metafísico, que pudesse ver a sua vida do começo, do meio e do fim? Se você pudesse ser um observador metafísico que visse a civilização, as civilizações, do começo, do meio e do fim, igual a flor que ela abre, ela poliniza, e depois ela murcha, e depois ela morre, e depois ela vira pó. Igual uma estrela que ela brilha, ela incandesce, ela vai se apagando e depois ela explode. Assim como você, como nasceu, viveu e um dia vai virar pó. Será que você ainda assim pensaria da forma com que você pensa hoje, se você pudesse ser um observador metafísico? Será que você lutaria tanto pelo dinheiro? Teria tanto apego à materialidade quanto você tem agora? Será que você morreria e viveria pelos parentes, pelos amores e pelas amizades que você teve? Se você pudesse ver a sua vida, o começo, o meio e o fim, e da deles também? Das pessoas que você chamava de amigo, das pessoas que você chamava de amor, das pessoas que você acreditava que estavam junto com você, daqueles que você achava que estavam do seu lado, daqueles que são parentes. Cada um acreditava ser um protagonista da sua própria vida, original de suas próprias ideias, detentor das suas próprias verdades. E se você pudesse ver tudo isso, será que isso te mudaria? Será que você seria o mesmo? Será que ainda assim você defenderia suas ideias? Ou será que tudo isso não é um grande de um golpe? E a vida é uma grande matrix e você só vai entender quando você estiver no campo de observação de um observador metafísico.